Eu te convido a retomar a segunda leitura de hoje, que nós proclamamos extraída da carta de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade ao norte da Grécia, uma cidade habitada com a maioria de militares romanos aposentados. No verão de 49 da era cristã, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo funda a comunidade em Filipos. Uma comunidade que tinha boas características, entre elas uma igreja viva, uma igreja até muito generosa em alguns momentos. Mas como sabemos que nenhuma comunidade é perfeita, aqui em Filipos, Paulo encontrou uns problemas dificílimos de resolver e de pensar e trabalhar. Entre eles a altivez, a arrogância. Segundo ponto, a autossuficiência. E é por isso que Paulo então vai tentar conduzir a comunidade para um dos temas cruciais do cristianismo, a humildade. Por isso que a humildade não é um sentimento, a humildade é uma virtude, e uma virtude que deve ser trabalhada, cultivada, porque não é um dos temas mais simples e fáceis quando se fala nesse contexto do cristianismo. Vejam, amados, que Paulo, quando escreve a Filipos, a famosa carta aos Filipenses, Paulo está preso. Paulo está preso justamente dentro da jurisdição romana. Mesmo preso, Paulo nunca deixou de evangelizar. Ainda que Paulo não pudesse ir e vir, geograficamente falando, Paulo era um homem livre, porque mesmo na masmorra, mesmo na cadeia, mesmo no cárcere, mesmo sob a tutela romana, Paulo continuava um homem livre para anunciar a palavra de Deus. Preso, Paulo continuava insistindo para a comunidade que pudessem de fato mudar o comportamento e a sua forma de ser. Muito bem, se você pôr os olhos aí na segunda leitura de hoje, e eu peço que você faça isso, nós temos aqui 11 versículos que são chamados de hino cristológico. Os conhecedores da Sagrada Escritura, os biblistas, os exegetas, homiliastas, os teólogos, nos ensinam que as primeiras comunidades cristãs cantavam isso aqui. Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, tudo isso aqui era um hino. E um hino que as comunidades cristãs cantavam na tentativa justamente de curar a altivez e a arrogância. Muito bem, eu queria que você lesse comigo o versículo 5 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, ou a Filipos. Vamos juntos. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. A tradução não é boa. A tradução grega é muito melhor do que sentimento. A tradução grega é virtude. Grego areté, latim virtus. Virtus e areté não tem nada a ver com sentimento. Virtus e areté tem a ver com virtude mesmo. Então vamos trocar sentimento por virtude. Vamos ler de novo em voz alta, bem bonito, para você compreender a mensagem de hoje. Juntos. Tende entre vós a mesma virtude que existe em Cristo Jesus.
eu preciso te falar uma coisa. Eu já vi muitas pregações sobre virtude, ou sobre a virtude da humildade, e vou te dizer, essa é uma das virtudes mais difíceis para o ser humano atingir. A virtude da humildade não é tão simples e tão fácil como se parece. Por isso que o fundamento de Paulo no hino cristológico a Filipos, e hoje a mim e a você, tem como base a virtude de Cristo. Primeiro, os romanos e os gregos consideravam a humildade não como uma virtude, mas como uma fraqueza. Por isso eles repudiavam a humildade. Se você quisesse arrumar briga com um romano ou com um grego, era discutir o tema humildade. A humildade se torna uma virtude com Jesus Cristo. Por isso ela é uma das pilastras do cristianismo. É Jesus que vai dizer lá em Mateus capítulo 11: vinde a mim, vós que estáis cansados, pois o meu coração é manso e humilde. Mas afinal de contas, por que a humildade é algo tão difícil assim? Porque existe dentro de nós uma vontade muito grande de crescer. Nós temos dificuldade em nos apequenarmos. Nós temos muita dificuldade em descer. Nós temos muita nossa condição adâmica, condição terrena, condição limitada, condição frágil. Nós não somos poderosos, nós não somos fortes, como nós julgamos ser o tempo todo, não somos. A humildade, na língua grega, significa baixo. E no latim significa terra fértil. Só que dentro de nós existe um anseio, existe uma vontade de ser criador e não criatura. Existe uma vontade de julgar todo mundo. Existe uma vontade da gente ser uma espécie de semideus ou até um próprio Deus. Dentro de nós existe uma vontade muito grande de não ser o que a gente é. A gente acaba
vivendo papéis que não tem nada a ver com a nossa humanidade, tem nada a ver com a nossa verdade. Nós nos desgastamos porque nós a vida inteira sustentamos uma máscara na nossa cara que não condiz com a verdade que de fato nós somos, minha gente. A humildade é muito complexa, por quê? Porque eu olho-me como criatura e não como criador. Eu olho-me como ser imperfeito e não como ser perfeito. Eu olho-me ao mesmo tempo com os meus limites. Só que aí, vai ali no versículo 6, vamos ler juntos, voz alta, bem bonitinho, juntos. Jesus Cristo, existindo em condição, vai lá, lê voz alta, não fez do ser igual a Deus uma usura, mas, leia de novo, mas, não é fácil isso aqui não, minha gente. Ler por ler isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, até papagaio lê. O cara é Deus, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador da humanidade, o Verbo eterno do Pai, e esvaziou-se. Enquanto a gente está inflado, enquanto a gente está cheio da gente mesmo, enquanto a gente está derramando o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso julgamento, a nossa sabedoria, o Deus Todo-Poderoso esvaziou-se. Na língua grega, kenosis, que nós chamamos na teologia bíblica de movimento kenótico. O movimento kenótico é quando Deus esvazia-se, assumindo a condição humana, e não assumiu qualquer condição humana não, minha gente. Põe o olho no texto de novo. Versículo 6, mais uma vez, vamos juntos, 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de... Por isso que o hino de Paulo aos Filipenses é Paulo mostrando a diferença de Adão do Antigo Testamento e Cristo do Novo Testamento. Adão encheu-se de soberba, porque Adão queria ser uma espécie de Deus. Jesus, que é o próprio Deus, no movimento kenótico, esvaziou-se, sendo escravo. Aprendamos com Jesus a nos reconciliar com a nossa realidade. Vamos lá, Evangelho de hoje. 2 filhos que foram chamados pelo mesmo pai para ir para a vinha. O primeiro filho disse o quê? O que ele disse? Não vou. Mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse: vou. Mas depois não foi. Jesus perguntou: qual desses 2 filhos fez a vontade do Pai? Disseram: o primeiro. Quem eram os primeiros? Aqui é uma parábola, é uma metáfora. Ele estava falando dos neoconvertidos, que estavam vindo do paganismo. E ele cita publicanos que cobravam impostos para o Império Romano e que eram detestados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei, e as prostitutas. Por que as prostitutas e os publicanos vão para o céu, enquanto os religiosos da época não? Porque as prostitutas e os publicanos abriram o coração,
desceram do pedestal, reconheceram seus pecados, mudaram de vida, se converteram e assumiram humildemente a sua condição humana, enquanto os religiosos, sacerdotes e mestres da lei não descem do pedestal, não se reconhecem pecadores, como que não necessitados de Jesus de Nazaré. Escute, do ponto de vista psíquico, eu vou dar um passo além neste evangelho, porque o sacerdote e o escriba habitam dentro de nós, a prostituta e o publicano também. Ninguém é tão perfeito, ninguém é tão santo. Dentro de nós existe o joio e o trigo, o bem e o mal. Quando nós julgamos as pessoas, nós somos arrogantes e altivos e nos revestimos do sacerdote e dos escribas bíblicos. Quando a gente julga a vida de todo mundo, até para tapar a nossa ou os nossos erros, a gente então se reveste da arrogância dos religiosos da época de Jesus. Mas quando a gente tem a coragem de olhar para o publicano e para a prostituta, para o pecador que mora dentro da gente, e reconciliar com os nossos pecados, reconciliar com os nossos erros, e usando a linguagem de Carl Jung, o grande psicólogo, nós entendemos que nós trabalhamos as nossas sombras e atingimos a verdade. Então aqui entendemos o que é a humildade. Escute, a psicologia ajudou a teologia a reler o comportamento humano. Como? Quando alguém julga demais o outro, ele só está projetando o que acontece dentro dele. Ele só está exatamente falando do outro o que ele vive aqui dentro. E aí sempre seremos arrogantes, sempre seremos altivos, sempre seremos preconceituosos, sempre seremos julgadores dos nossos semelhantes. Mas dentro de mim existe o sacerdote e também o publicano. Esse texto é um texto para pensar muito, porque o tema da humildade é complexo. O orgulho rouba a graça de Deus. Diga isso comigo: o orgulho rouba a graça de Deus em mim. Diga assim comigo: o orgulho aborrece a Deus. Agora esse é o pior. Diga isso comigo: o orgulho faz com que Deus não atenda às minhas orações. Por que Deus não atende a nós orações? Porque somos arrogantes, porque somos sacerdotes, porque somos escribas, porque somos fariseus. Quando nós rezamos, nós queremos ensinar Deus a ser Deus e queremos que Deus leia o nosso manual. Senhor, faça assim, Senhor, me dê isso, Senhor, faça aquilo. Nós queremos ensinar Deus. Deus simplesmente diz: este aí não vou escutar. E é por isso que nossas orações, muitas e muitas delas, são tão frustrantes e frustradas, porque nós nos lidamos com os outros e também com Deus com arrogância, com altivez. E aí você encontra uma prostituta que, quando fala com Deus, ela fala com humildade, ela reconhece os seus pecados, ela sabe que é muito pequena, e Deus diz: essa oração é valiosa. E eu que conheço a palavra, quando eu falo com Deus, eu mostro para Ele tudo o que eu faço, o quanto eu sou santo, o quanto eu sou perfeito, mas eu julgo todo mundo. Eu acabei de sair da igreja, acabei de comungar, já saio xingando o cachorro, chutando o gato, ofendendo o irmão no carro da frente. Esse texto
é para a gente começar a pensar a grande pilastra do Santo Evangelho e do cristianismo como um todo. Rapidamente, para eu terminar, eu elenquei 13 características, poderia ser muito mais, de como o cristianismo, de como as cartas de Paulo, de como o Senhor Jesus, de como a Santa Madre Eclésia, a igreja, nos ensina o que é, como devo ser, como um cristão humilde. Diga-se comigo, pessoa humilde é aquela que sabe receber críticas. Quem não sabe e acolhe as críticas são os arrogantes, porque a crítica é educativa. Por que será que a gente fica tão bravo quando alguém fala alguma coisa sobre a gente? Talvez porque aquilo que está falando é uma verdade, e a verdade dói, e a verdade me incomoda. Então eu começo a ter problemas muito sérios, porque a minha arrogância não permite que eu possa aprender com as críticas. Quanto mais humilde, menos ofensas você terá com a crítica. Quanto mais arrogante, mais bravo, mais nervoso, mais vingativo vai ser. Diga-se comigo, segundo, pessoa humilde faz tudo com Deus. Oh, eu conquistei tal coisa porque eu sou bom. Não, eu conquistei porque Deus é bom. A pessoa humilde, em nenhum momento ela consegue fazer alguma coisa sem ver Deus fazendo nela, com ela, por ela, através dela. Aliás, João capítulo 15, versículo 5: sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Diga-se comigo, a pessoa humilde aprende com o outro. Você aprende com os mais velhos, mas também aprende com os mais novos. Você aprende com o padre e aprende com o ateu. Você aprende com o religioso e aprende com o arreligioso. Você aprende com os mais jovenzinhos. E por favor, vamos parar de romantizar os sábios, porque são cabelos brancos e idosos. Todo idoso é sábio. Não é verdade. Tem idoso com 60, 70 e 80 anos que não tem sabedoria nenhuma, não tem maturidade nenhuma, e tem um rapazinho com 20 anos de idade, totalmente maduro. Mas o humilde faz com que o homem de 80 anos aprenda com um moço de 20 anos. E o moço de 20 anos aprenda com uma criança de 10 anos. Diga-se comigo, humildade é aquele que serve. Arrogante nunca serve, arrogante exige. Faz para mim, pega para mim, estou mandando, eu que mando. A casa é minha, o carro é meu, você casou comigo, tudo é meu. Arrogante, altivo, prepotente. Mas quando nós servimos juntos, humildes, Jesus lavou os pés, inclusive de Judas Iscariotes. Por quê? Porque em Jesus não há arrogância, em Jesus existe total humildade. Diga-se comigo, pessoa humilde confia em Deus. Quer ver? Versículo 8, vai lá. Vamos juntos? Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Perceberam? Pessoa humilde confia em Deus na tribulação. Pessoa humilde confia em Deus na humilhação. Confia em Deus. O teu advogado é o Espírito Santo.
Ele é o teu defensor, tua causa é dele. Aqueles que te humilham conhecerão o peso do conhecimento do teu defensor, o Espírito Santo. Na humilhação, para de murmurar. Na humilhação, para de se vitimizar. Na humilhação, confie. Jesus humilhou-se até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou. Confia no teu Deus. Deus não mente. Diga isso comigo, pessoa humilde. Ora incessantemente. Arrogante não reza, arrogante não ajoelha, arrogante não acende vela, arrogante não vai para o sacrário, arrogante não se confessa, porque ele não vê pecado nele. Arrogante já faz anos e anos que não vai para o confessionário. Arrogante não procura o sacramento da confissão. Arrogante não lê Bíblia. Arrogante não fala com Deus. O humilde não sabe sequer agradecer a Deus até nas horas complexas da vida. Quer ver uma coisa? Nossa Senhora, na casa de Isabel e Zacarias, olha o que é uma mulher humilde. Por isso que Maria é quem ela é. Olha Maria: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações chamar-me-á de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Maria cantou o Magnificat, em nenhum momento se auto-exaltou, mas porque Maria se humilhou, foi assunta ao céu de corpo e alma. A mãe de Jesus é rainha dos céus, porque antes ela foi escrava em Nazaré. Faça-se em mim segundo a tua vontade, eis aqui a serva do Senhor. A Maria uma salva de palmas. Diga-se comigo, pessoa humilde celebra e aplaude o sucesso dos outros. Arrogante não consegue. O arrogante não celebra a conquista nem do irmão, nem do pai, nem da mãe, quanto mais do amigo. O arrogante não suporta que o outro está vencendo. O arrogante não suporta que o outro foi promovido na empresa. O arrogante não elogia o carro que o outro amigo comprou. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque a arrogância é a irmã gêmea da inveja. O humilde celebra. Aliás, uma pessoa humilde tem o sonho de conquistar, sim, os projetos que ela almeja, mas ao mesmo tempo, minha gente, uma pessoa humilde, ela também quer celebrar as conquistas dos amigos dela, dos familiares. Quando um amigo dela
cresce na vida, ela bate palma. Ela diz: eu torci tanto por ti. O arrogante não, o arrogante se afasta. O arrogante nunca mais frequenta a tua casa. O arrogante vai te bloquear, porque ele não suporta a tua felicidade. Diga assim comigo: pessoa humilde não se preocupa com títulos. Ai, porque eu sou o doutor. Ai, porque eu sou a doutora. Ah, porque eu sou o padre. Ah, porque eu sou o papa. Ah, porque eu sou pós-graduado na Sorbonne. Jesus, Filho do Altíssimo, Deus soberano, Deus poderoso, autor da vida, Criador de todas as coisas, dizia: pode me chamar de carpinteiro. Maria Madalena até o confundiu lá em João capítulo 20, chamando-o de jardineiro, e ele nem se preocupou. A pessoa humilde não está preocupada com títulos. Ela está preocupada em ser simplesmente ela mesma na sua essência. Diga assim comigo: pessoa humilde. Agora, que interessante, gente, para eu terminar. Quando Jesus se encarnou, quando Jesus se tornou humano como eu e você, exceto no pecado, é claro, vale a entre linhas aqui, ou a entre vírgulas, melhor dizendo, Jesus Cristo colocava no primeiro plano Deus, depois o outro, e por último Ele. Então vamos lá. O Verbo se encarnou entre nós. Jesus assumiu a condição humana. Primeiro lugar, Deus. Segundo, o outro. Por último, eu. Já que nós temos que aprender as virtudes de Cristo, e é isso que Paulo ensina aqui hoje, na segunda leitura, olha o que é ser humilde. Padre, eu queria de fato ter uma melhor definição conceitual. Pronto. Primeiro você põe Deus, depois você põe os outros, e por último o teu ego. Isso é humildade. Deus, o outro e o meu ego. Diga assim comigo: pessoa humilde fala pouco. Diga assim comigo: o arrogante julga muito. Já percebeu que o arrogante julga pra caramba, calunia pra caramba, fofoca pra caramba, faz inferno pra caramba, gosta de armar contendas e sair fora? E a pessoa humilde, ela é quieta e calada. Você percebe que as pessoas não suportam o silêncio dos outros. Você percebe que as pessoas dizem o seguinte: nossa, o fulano é tão calado, deve ser tão julgador. Não, ele é humilde. Agora o arrogante não, ele fala, ele julga, ele condena. Conclusão. Santo Agostinho, eu não poderia terminar sem esse cara aqui agora, dizia: tão má é a soberba, tão mal é a arrogância, que fez um anjo virar demônio, Lúcifer. Lúcifer era o anjo de luz, se tornou demônio por causa da arrogância. Gente, o cristianismo tem como remédio, como virtude, a humildade. Satanás, a arrogância. Que Deus, que o Espírito Santo, que Nossa Senhora interceda por nós, para a gente descer do pedestal, dentro de casa,
com nossa família, com os nossos filhos, o padre com a comunidade, o padre com outro padre. Que Deus nos ajude a nos esvaziarmos, porque a arrogância poderá nos levar para o inferno e a humildade para o céu. Observa bem como você se comporta diante dos outros e vai se corrigindo. E se alguém te corrigir, por favor, esposo, amigo, diga para quem você ama: porque você está muito soberbo. E seja humilde a ponto de acatar, refletir e mudar. Quando a gente está julgando muito o quintal do vizinho, é porque o colonhão da arrogância já tomou conta da nossa alma. Que Jesus tenha misericórdia de nós. A Ele uma salva de palmas.